prepara aí para ver se Pedro Weber é o cara que manja de futebol. A gente já está aqui na sala interna com ele, Robson já está entre nós, né? Ele já chegou aqui e a gente vai colocar ele na live aqui. E é um prazer, cara, de tantas pessoas que a gente consegue estar falando, estar conversando no Alvirrubrocast. O Robson é de um também especial demais, que é um cara que fez muito no América. Seja bem-vindo, Robson, ao Alvirrubrocast. Boa noite para todos. Peço um pouquinho de desculpa quanto ao atraso aí, porque justamente eu falei que ia estar entrando mais ou menos umas 9 horas, e na hora que eu estava vindo para casa, estava passando a caravana aqui da Coca-Cola aqui, cara, tava uma loucura aqui, que eu moro aqui em Nova Parnamirim, então tá uma loucura aqui as avenidas aqui, a Maria Lacerda, Ayrton Senna, o trânsito tranquilo, tudo caótico. Mas tranquilo. Dizer desde já que o prazer é todo meu de participar do programa. Muito bom, que é isso, tranquilo. Você tem crédito na torcida do América aí para atrasar e ninguém achar ruim. Seja bem-vindo. Então. Nós somos um grupo de torcedores. Eu acho que o Osmar já falou com você sobre quem somos, o que fazemos, né? Mas quero deixar claro, nós somos um grupo de torcedor. A conversa aqui é uma conversa bem, como eu posso dizer assim, de mesa mesmo, sabe aquelas conversas de mesa de bar, de mesa de amigos. Então é o que nós fazemos aqui. Não tem jornalista, não tem profissional da área de mídia, não é mídia convencional. É só um grupo de torcedores apaixonados pelo América, que ama falar sobre a América e sobre as pessoas que passaram e fizeram história no América. E você é uma destas pessoas, por isso que você é muito bem-vindo no nosso meio. E eu queria dar a oportunidade aí para Madison, na sequência Osmar, tá cumprimentando você também. E você, torcedor, pode mandar sua mensagem aí para o nosso amigo Robson, que hoje está conosco no Alvirrubrocast. E aí Madison. Opa, Robson, boa noite. Desde já, um prazer estar conversando com você, agradecer a participação aqui, agradecer por ter aceito o convite. Eu vou já emendar a minha primeira pergunta, tá? Posso seguir aqui, José? Pode. Não, Robson, então, assim, para iniciar, eu queria que você comentasse um pouco como é que foi sua chegada no América, quem foi o responsável por entrar em contato com você, trazer você para o América, como foi sua chegada lá no início do Robson, da trajetória aqui no América. Pois é, cara, eu só de pedir desculpa aí, tô com a roupa do trabalho ainda, deu nem tempo de tirar, eu tô com a roupa ainda da escolinha. Fique tranquilo. Eu cheguei aqui no América em 2005, no mesmo dia que Fabiano Paredão chegou, inclusive. Tanto eu quanto ele estávamos jogando lá em São Paulo, ele, se não me engano, ele estava no São Bento, que é de Sorocaba, e eu estava no Sertãozinho, que fica próximo a Ribeirão Preto. A gente estava lá jogando, eu estava jogando a Série A2, ele também, eu creio que era A2 ou A1. Mas enfim, foi no mês de junho, acho que se não me engano foi dia 23 de junho, eu vinha no avião e percebi que quando eu vi o jeito do camarada, eu já imaginei logo, esse camarada deve ser jogador também. E acabou que descemos aqui no aeroporto, a gente se conheceu, chegamos no mesmo dia. Eu vim para cá através de João Maria Belmont. Na época ele estava junto com Gustavo Carvalho, com essa turma aí do futebol, né? Ricardo Bezerra, essa galera toda aí, que sempre formou o dito grupo do futebol. E aí João Maria entrou em contato comigo. Me recordo que eu estava em São Bernardo, na casa de uma tia minha, estava passando uns dias lá de férias. E aí ele entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha interesse de vir jogar aqui no Nordeste, no América. Eu sou do Nordeste, sou sergipano. Na verdade, só nasci em São Paulo, nasci em Mauá. Tá no documento, mas eu me considero sergipano, pois foi lá que eu me criei, meus pais foram embora, eu ainda criança, 3 anos de idade, então me considero sergipano. Já tinha jogado aqui no Nordeste, no Santa Cruz, né, que o meu início foi justamente no Sport, no Santa Cruz. E aí ele fez o convite, só que quando ele fez o convite eu já estava certo com o Londrina. Mas assim, certo apenas na palavra, né? Nada assinado. Uhum. E aí eu falei para ele que já estava certo para ir para Londrina. E aí foi quando ele começou a entrar na questão financeira, perguntar quanto que ia ser lá, que aqui poderia oferecer mais e tal.
Falei, cara, mas eu tenho um perfil que eu não sou muito de mudar a minha palavra, eu já dei a minha palavra. Enfim, final de tudo, eu acabei mudando a palavra, eu acho que foi uma das poucas vezes que eu mudei minha palavra na minha vida, né? E o final de tudo aí vocês já sabem aí, mudei o itinerário, o trajeto e graças a Deus deu certo, né? Eu acho que o meu nome aí teve uma ascensão até de forma não só local, não só estadual, mas de forma nacional. E isso foi muito importante para minha carreira. Então, o respeito que eu tenho pela torcida americana, cara, é quem eu tenho respeito. Esse sim eu respeito. Torcedor, a gente sabe que ele sofre, ele corneta, mas a gente sabe que quem está junto com o clube o tempo todo é o torcedor. Sem o torcedor, o clube não é nada. Acho que o maior patrimônio do clube é o torcedor. Então, tiro o chapéu sempre para o torcedor americano, pelo respeito que tem comigo. Logicamente que eu fiz o meu trabalho e procurei fazer da forma mais correta possível. Em algum tempo aconteceu de forma positiva, outro tempo não, mas é aquela história, né? O futebol é um esporte coletivo. Muitas vezes não depende apenas de um, depende de quem está jogando, depende daqueles que não estão jogando também. É uma forma muito complexa que existe dentro do futebol para que as coisas deem certo. Só sabe quem realmente vive o dia a dia. Muito bom. Mas, reafirmando, o respeito pelo torcedor realmente é muito grande. Muito bom. Osmar? Boa noite, Robson. Prazer falar com você. Agradecer por participar do nosso bate-papo aqui. Como o Gessé falou, é um bate-papo entre torcida e convidado. Fique à vontade aí. Se a gente, por acaso, fizer alguma pergunta que for inconveniente, você não precisa responder. Eu gostaria de saber, Robson, antigamente, os treinadores mais antigos, ele colocava o zagueiro mais rápido para dar o primeiro combate, né? E isso aí, eu fiquei sabendo que o Heriberto da Cunha mudou, ele colocou justamente o mais lento para dar o primeiro combate. O que é que você acha disso? Melhor o mais rápido dar o primeiro combate ou o mais lento? Cara, isso depende de um monte de fatores, né? Eu acho que o primeiro passo é os dois zagueiros se entenderem, independente de um ser rápido e o outro lento. Eu tinha treinador que sempre dizia que zagueiro é como um casal, né? Marido e mulher, tem que se entender. Às vezes os dois são muito bons zagueiros, mas às vezes não encaixam. Entendeu? O Rony, assim, foi um dos zagueiros... Né? Exato. Mas, assim, o Rony foi um dos zagueiros que eu joguei que ele realmente não tinha muita velocidade. Mas era um dos zagueiros que eu mais gostava de jogar, porque ele entendia os meus movimentos, eu entendia os dele. Em muitas situações eu já sabia que o atacante ia levar uma certa vantagem, eu já estava fazendo a cobertura. Tudo vai da leitura do atleta, né, que tem do jogo em si. Eu acho que nós tivemos um grande zagueiro aí nacionalmente, que foi o Mauro Galvão, que assim, ele era muito técnico, né? Não era muito rápido, não era muito forte, mas é o que eu estou falando, a leitura ela é primordial, né? Eu tinha, graças a Deus, sempre tive a facilidade de usar as duas pernas, de fazer a cobertura dos dois lados, então para mim isso facilitava também, né? Facilitava muito. Não sei se fosse o contrário, se eu dando o primeiro combate, se Rony ficasse na sobra, se aconteceria a mesma situação dele ter a leitura nas coberturas e assim por diante. Mas a verdade é que naquele tempo, né, que se jogava muito assim, hoje mais não, hoje já não tem mais isso. Acabou essa de primeiro combate, segundo combate. Sim. Hoje a linguagem falada hoje são linhas, né? São linhas, exatamente. São linhas, 2 linhas de 4, para cima, para baixo, enfim, muda a nomenclatura, mas a gente sabe que muitas coisas na bola não muda muita coisa. O cruzamento vai continuar sendo um cruzamento, o chute a gol vai continuar sendo um chute, o passe é a mesma coisa, entendeu? Às vezes Sim. Muda a nomenclatura, mas o jogo em si não altera nada. Mas é isso, eu acho que é um monte de fatores que depende, sabe? Eu acho que no nosso caso deu certo comigo sempre jogando na sobra, né? Mas assim,
joguei com outros zagueiros também que de repente não aconteceu da mesma forma. Aqui no próprio América, entendeu? Eu canso de dizer que o América aqui sempre, o América, não só o América, mas o rival também, o ABC, que são os clubes que montam elenco para realmente ser campeão, sempre vai buscar jogadores que foram destaques nos campeonatos estaduais, né? Vai no Rio Grande do Sul, vai em Goiás, vai em Minas e vai buscando atletas nessas equipes intermediárias que foram destaques. A gente cansava de ter atletas que chegavam aqui sendo destaque nesses campeonatos, que são campeonatos bons, são campeonatos importantes. Mas quando chegava na América, o atleta não rendia. Isso poderia ser zagueiro, poderia ser lateral, poderia ser meia, poderia ser atacante. O América tem muito disso. Não sei porquê, não sei qual é o segredo. Não sei se é a pressão, se não se encaixa, mas eu acho que pressão por pressão o atleta ele sente em qualquer lugar. Mas aqui na América realmente, em alguns momentos, como eu falei, que não aconteceu os resultados de forma positiva, o América montava elencos bons no papel, né? Mas na prática a coisa não funcionava. É a complexidade do futebol. E assim, às vezes a gente tenta explicar, mas só vai tentar explicar, porque dentro do campo não acontecendo, não adianta. Fica só tentando explicar mesmo. É o que vem acontecendo aí com o Botafogo, né? Que todo mundo está buscando explicação. Por que a equipe teve essa recaída aí? Por que não ganha um jogo? Por que não segurou a quantidade de pontos que tinha? Por que não conseguiu manter essa vantagem? Mas é aquela história. Até mesmo os próprios atletas, se forem buscar uma explicação, não vão encontrar uma explicação. Entendeu? As coisas aconteceram e vai ficar tentando explicar, mas assim, dizer foi isso, o real motivo foi isso, eu acho que é muito difícil alguém do meio realmente dizer. Mas assim, os jogadores, né, a mídia vai julgar, vai dizer que foi isso e assim por diante, mas tem essa complexidade na bola aí. Muitas vezes tenta explicar o inexplicável, né? O futebol tem essa Exato. sobrenatural de Almeida que se fala, né? Só seguindo aqui, trazendo alguns comentários, então, sempre reforçando o torcedor, quem quiser fazer seu comentário, tirar sua dúvida, pergunta, que a gente, na medida do possível, vai passando aqui para o Robson. Mas eu queria trazer o comentário aqui do Hudson Senna, ele coloca aqui, maior zagueiro da história do América, junto com o Cabo Gil. A capacidade de recuperação que o Robson tinha era fora do comum, uma explosão que dificilmente perdia no mano a mano com o atacante. Comentário aí do Hudson, carinho com o Robson. E o Ronaldo complementa aqui, Robson, obrigado. Nosso eterno capitão, né, tem esse carinho muito grande pelo Robson, que marcou história, né, com a camisa do América. E aí, Robson, trazendo aqui mais uma vez, eu queria até que você comentasse, antes, acho que a maior conquista que você teve participação foi o acesso para a Série A, né? Mas esse acesso para a Série A ele construiu em 2005, como você mesmo falou, você chegou nas vésperas daquela Série C, né? O América ia para a Série C, tinha acabado de ser rebaixado, e começa de uma forma não sendo ideal, né? Naquela primeira fase o América não atinge os pontos para passar de fase e tem aquela situação do jogador irregular do Vitória de Santo Antão, né, de Pernambuco. Eu queria que você comentasse como é que foi aquela virada de chave para o América sair de um time que tinha sido eliminado, né? E aí, devido à irregularidade, passa para o mata-mata e chega consegue o acesso, que naquela época de 60 e poucos clubes, só 2 subiam, né? E o América foi um deles. Queria saber como é que foi o dia a dia, assim, essa virada de chave para o América subir. O que é que foi o principal, um dos principais fatores, né, para aquele acesso? Primeiro agradecer, né, o comentário aí dos torcedores aí que falaram a meu respeito. Muito obrigado. Cara, eu acho que é antiético você, de repente, criticar algum tipo de trabalho. Eu acho isso antiético, né? Principalmente quando você trabalha junto com a pessoa. Só que eu acho que naquela primeira fase estava havendo um pouquinho de excesso de trabalhos, né? A gente estava havendo um pouquinho de excesso de treinamento e assim, nosso time era muito bom, mas o time sempre ia para os jogos um pouco que cansado. Eu me recordo que nessa época o nosso treinador ele estava tentando implantar essa filosofia de treinar no dia, né? Que é uma coisa que aqui no Brasil não existia isso. Então isso era novidade. Primeiro já cansava a mente. Quando o atleta se descobria que ia treinar no dia do jogo, já cansava a mente. Caramba, treinar no dia do jogo, eu jogo à tarde. Como é que eu vou treinar agora pela manhã?
Então já cansava a mente. E quando ia treinar, então, que o solzinho aqui de Natal, né, não alisa, por exemplo, pegar um verãozão desse aí para você treinar de manhã e jogar à tarde, 4 horas da tarde. Então, assim, eu estava vendo um pouquinho de excesso, né? E, assim, a gente ganhou um lastro físico, né, diante desse excesso que estava vendo. Quando houve a troca de treinador, que foi nessa virada de chave aí que você falou que o time não classificou, mas houve essa possibilidade de que o Nacional pudesse não entrar devido ao jogador irregular, a diretoria já agilizou e trocou o treinador, né? Já buscou, se não me engano, o Arthur Neto. Acho que foi o Arthur Neto. E aí, o Arthur Neto, quando chegou, chamou os líderes da equipe, né? Assim, os principais líderes, e começou a conversar, uma conversa, né, como se fossem dois amigos, assim, não treinador e atleta, mas perguntando, não era querendo criticar, querendo que a gente falasse do trabalho da outra comissão, não, só queria saber o que a gente estava fazendo, como a gente estava fazendo. E aí eles mesmos, a próxima comissão, a comissão de Arthur Neto, detectou isso, que estava havendo um pouquinho de excesso, e o que o Arthur fez? Ele colocou apenas um período de treinamento por dia, né, que era na parte da tarde. Com isso, o nosso elenco foi descansando, ficando leve, né, e então esse lastro que ganhamos lá no início, né, que houve um excesso, entre aspas, mas que, querendo ou não, deu aí esse suporte para a sequência. Quando houve esse descanso, aí sim, os atletas conseguiram render, estavam leves, entendeu? Os jogadores que estavam sendo criticados na primeira fase, que foi na fase classificatória, criticados, inclusive, né? Torcedor cobrando bastante. Meu amigo, na hora que foi pro mata-mata, esses atletas cresceram e, assim, o torcedor esqueceu tudo aquilo, sabe? Parecia que era outro jogador. Então, aí pronto, o coletivo funcionou e realmente foi onde eu acho que houve esse pecado aí, que era o excesso de treinamento. Quando houve esse descanso, os atletas começaram a render, né? E aí, no mata-mata, o nosso time era outro. Tinha nada a ver com aquele da fase classificatória, era outro. O time estava leve, o time estava solto, parecia que já jogava há muito tempo junto, entendeu? Os atletas também entenderam que o América era um clube grande, um clube de tradição, entendeu? E a responsabilidade era muito grande, né? E aí foi onde dentro de campo foi dada a resposta, né? Mas eu acho que foi isso. Como eu falei antes, a gente tenta explicar, né? Na minha cabeça, eu acho que foi isso. De repente, pode ter outros atletas que podem não pensar que foi isso. Mas, no meu entender, foi essa questão aí, do cansaço mesmo na primeira fase lá, quando a gente estava na preparação. Mas na reta final ali teve uma troca de treinador, né? Na reta final saiu o Arthur Neto e veio o Luiz Carlos Martins, não é isso? Vocês subiram com o Luiz Carlos. Sim, é verdade. Nem estava lembrado desse detalhe, é verdade. Houve uma situação que uma divergência lá da nossa diretoria com o Arthur Neto. Acho que foi até num jogo lá em Novo Hamburgo. Eu não viajei para esse jogo, acho que eu tinha recebido o 3º cartão amarelo, estava cumprindo suspensão. E aí nessa viagem houve uma divergência lá da diretoria com o Arthur Neto e o Arthur Neto apelou, né? Chutou o balde. E aí foi quando a diretoria optou por trocar. E aí realmente saiu o Arthur Neto e veio o Luiz Carlos Martins. Cara sensacional também. Arthur Neto também, sensacional, estava fazendo um ótimo trabalho, mas assim, mesmo com a mudança, mas os jogadores não sentiram, entendeu? Continuou na mesma, todo mundo focado. Acho que assim, não sentiu essa mudança do treinador, não. E as coisas dentro de campo continuaram acontecendo da mesma forma. O que foi muito bom para a gente conseguir o acesso. Né? Exatamente. E daquela campanha, Robson, tem vários jogos marcantes, né? Obviamente. Mas, assim, qual o jogo que mais fica na sua memória quando você lembra? Assim, um jogo mais difícil, talvez, mais complicado, mais que o time trouxe, ou um jogo que o time encaixou, jogou muito bem? Qual o jogo você poderia destacar daquela Série C?
Travou a internet? Travou. Eu acho que travou lá. Travou, vamos aguardar um minutinho. Já também saiu? Não, tô aqui. Tô nos bastidores olhando. Caiu a live dele, a internet dele, eu acho. A internet dele, né? Eu tá com uma fome da miséria, mano. Eu fui atrás de um café. O sinal cortando aqui. Deixa eu me posicionar aqui para ver se pega melhor aqui. Não, tá ótimo. Aí quando ele voltar, eu volto pro meu café aqui. Pronto, cheguei. Pronto, coisa boa. Pronto. Tá show. Vim aqui para perto do molde aqui. Sim, a primeira pergunta, essa última pergunta que você ia falando aí, pode repetir que eu não ouvi a pergunta. Claro. Eu me refiro assim, naquela campanha teve vários jogos marcantes, né? Mas eu queria que você destacasse algum jogo especial para você daquela campanha, enfim, que foi mais difícil ou que o time encaixou, jogou muito, enfim, que jogo você marca aí na sua memória daquela campanha de 2005? Cara, da fase do mata-mata, nós tivemos só jogos importantes, para falar a verdade. Porque começamos, se não me engano, acho que foi o primeiro, foi o Ferroviário aqui em Natal. E aí o jogo lá foi um jogo muito difícil, mas assim, o nosso time, sabe, se sobressaiu e fizemos os gols lá, matamos os caras lá em Fortaleza. Fomos pro segundo jogo, se não me engano, era o Coruripe, eu acho. Coruripe. Estava no grupo do América e venceu 2 jogos. Exato. Na verdade, o Coruripe venceu a América 2 vezes. Exato, exatamente. E era um time que tinha dado trabalho pra gente da fase classificatória. Mas assim, chegou no mata-mata, a cara da nossa equipe era outra e nós conseguimos vencer. Mas assim, eu acho que o 13 por ser um clássico regional, eu acho que esse foi o jogo mais difícil. Os 2 jogos, na verdade. Né? Porque o 13 tinha um time que estava na Copa do Brasil. Eu não sei qual era a fase que o 13 tinha saído, tinha desclassificado na Copa do Brasil, mas era um time muito bom. Time só com atletas renomados. Então, assim, eu acho que até uma parte da torcida estava meio que receoso assim, no jogo aqui, mas nós aqui fizemos 2-0 e fomos para o jogo lá e aconteceu o que aconteceu, né? Leandro Senna fazendo aquele gol importantíssimo. Então, assim, eu acho que o jogo do 13 foi o mais difícil, que era justamente para entrar no quadrangular, né? Hoje o formato da competição está diferente. Eu acho que no segundo ou terceiro mata-mata você já sobe. Né? A série D, por exemplo, é assim, né? Isso. A C está diferente, o formato diferente. O formato da D agora seria o que era da C antes. Mas antes, apesar de você passar os 3 mata-matas, ainda tinha que entrar no quadrangular. Para do quadrangular ainda subir 2. E ali tinha o Remo, que tinha o timaço, tinha o Ipatinga, que tinha um timaço. Né? Mas assim, acho que da forma que o nosso grupo estava fechado, focado, e da forma como aconteceu, da forma como nós entramos no mata-mata, então os atletas entenderam que realmente a coisa tinha que acontecer, porque nada era por acaso, não estava acontecendo aquilo por acaso. De descobrirem que tinha um atleta irregular lá em outra equipe, quando a gente já estava já tinha todo mundo já de cabeça baixa, já se perguntando, e agora, para onde nós vamos, né? Porque ia encerrar lá, não me recordo o mês agora, mas deveria ser lá para agosto, eu acho, agosto, setembro. E para atleta não é legal você ficar 3, 4 meses parado, né? Então passava isso pela cabeça, mas assim, os atletas entenderam que não era por acaso que estava acontecendo aquilo. Então, no momento que teve a oportunidade de entrar para o mata-mata, realmente foi com sangue nos olhos, para fazer com que a coisa acontecesse de forma positiva, como aconteceu. Perfeito. Osmar, tem mais outra pergunta? Tem. Robson, hoje algumas equipes aí estão jogando com um sistema de praticamente um volante que não marca, né? Que sai mais para o jogo. Foi o caso do América esse ano, né?
Nós não tínhamos aquele volante de pegada, né? E na sua época aí, que eu lembro de cabeça aí, você jogou com Júlio Terceiro, né, que marcava muito, né? Jogou com Luiz Maranhão e Magal, né? Luiz Maranhão fazia tanto Luiz Maranhão como Júlio Terceiro fazia uma espécie de terceiro zagueiro ali. Às vezes o cara não percebe, mas ele fazia um terceiro zagueiro. O que você acha hoje dessa... O Robson teria o mesmo sucesso se não tivesse a pegada desses caras ali? É mais fácil jogar hoje ou é mais difícil? O que você acha desse sistema que, por exemplo, o América... Eu não sei se você acompanha os jogos do América, desse sistema que foi implantado pelos treinadores aí, principalmente por Thiago Carvalho, que jogava com dois volantes que não marcavam ninguém, saía muito pro jogo, e o time jogava naquela linha alta ali, levava muito contra-ataque. O que você pensa a respeito disso? Cara, eu costumo dizer que, ainda hoje, quando eu vejo os jogos, né, da forma como acontece, como eu tinha falado antes das linhas, né, todo mundo muito próximo, todo mundo se ajudando, eu costumo dizer que se isso fosse na minha época, eu estaria jogando até os 40 anos, ou depois dos 40 anos, eu estaria jogando, devido à proximidade que os atletas ficam, né? Não tem mais aquela exposição que tinha para ficar o zagueiro exposto e para, de repente, só ganhar uma jogada se realmente tivesse muita velocidade, por aí vai. Hoje não. Hoje todo mundo é muito próximo. Quando está defendendo, volta todo mundo. Na minha época tinha muito o negócio de dizer que o meio-campista não marcava. Não, o meio-campista ele não pode correr para marcar, porque senão ele vai se desgastar e depois quando ele for criar as jogadas, né, for fazer a armação de jogadas, ele não vai ter perna, não vai conseguir raciocinar da mesma forma. E assim, a gente vê hoje que todo mundo tem que marcar, inclusive os meias, né? Sofrem um pouquinho mais, os meias clássicos vão sofrer um pouquinho mais, mas estão sendo exigidos por isso, muito exigidos por isso, porque todo mundo tem que se ajudar. Todo mundo ajuda na parte defensiva, todo mundo ajuda na parte ofensiva. Então isso, assim, eu vejo por um lado positivo também, tá? Mas eu acho que no meio campo tem que ter uns camaradas que mordam, sim. Eu acho que tem que ter. Eu acho que só jogar, só a bola no pé também não é isso que resolve o jogo. Também não é só isso. Nós tivemos um Amaralzinho da vida que marcou o nome no futebol nacional, né? Tinha dificuldade de passe, disso, daquilo, mas para marcar era com ele. Cito Amaral e cito outros. Criticavam muito o Dunga, que o Dunga era brucutu e tal, mas o Dunga sabia jogar. É que, assim, quando rotulam fica complicado, né? Mas a gente tinha Magal, né, que jogava e marcava. Kobayashi, depois que passou a jogar de volante, já com uma característica diferente da de Magal, né, mais jogava do que marcava, mas também entendeu que ali na função que ele estava jogando, que era um segundo volante, além de jogar, ele teria que marcar, né? Então, assim, eu acho que só os volantes técnicos, né, eu acho que não é suficiente para ganhar jogo, não. Tem que ter os guerreirinhos, tem que ter os carregadores de piano, sim, para na hora que tiver que morder, a coisa ser de uma forma diferente. A gente vê, eu vou falar do Botafogo novamente. Eu não sei se no grupo do Botafogo tem uns 4, 5 jogadores assim que na hora que tá fechado ali só ele se bate o pé firme, sabe, para chamar a responsabilidade e chacoalhar um ou outro assim. Aquela lavagem de roupa interna, né, que acontece muito no mundo do futebol, no meio dos atletas. Eu não sei se existe isso, sabe, para na hora que tá só eles ali para realmente dar força porque a gente percebe que tem muitos atletas ali que estão cabisbaixo, não estão rendendo a mesma coisa, justamente devido à pressão. E na pressão, alguns respondem de uma forma, outros respondem de outra. Mas assim, eu acho que teria que ter uns camaradas para chamar esses caras que pisam firme, no caso que tem mais característica de marcação, sabe, com sangue no olho, para contagiar esses outros que de repente, que porventura não tenham essa característica, e pelo menos mentalmente encarne isso um pouquinho e procure fazer, né, se ajudando. Sim. Mas eu acho que só os volantes técnicos não é suficiente. Volante ou um time todo técnico, né, digamos assim, não é suficiente para ganhar jogo, não. Tem que ter os guerreirinhos, os carregadores de pedra.
Perfeito. Deixa eu passar aqui mais uma pergunta aqui no chat, Robson, o pessoal fazendo. Vou botar a pergunta aqui do Sandro Borges, que ele fala assim, ó, pergunta ao capitão Robson, nos últimos anos, qual foi o zagueiro que passou pelo América que mais lembrava o seu estilo de jogo? Aí ele deixa a opinião dele. Na minha opinião, Edson Silva era um deles e que merecia ter jogado mais, então tem até a opinião do Sandro. Robson, desses últimos anos, tem alguém que passou pelo América de zagueiro que lembrava você, o seu estilo de jogo, era similar? Você se recorda de algum? Cara, assim, com as mesmas características eu acho difícil, sabe? Eu não acompanhei muito, eu só voltei aí no estádio depois que eu parei de jogar, que foi no ano passado, quando a América estava fazendo essa campanha no mata-mata, né? Fui a um jogo na fase classificatória, que foi acho que contra o Crato, se não me engano, que ganhou uma goleada aqui, acho que foi 7 ou 8. Fui esse jogo apenas, isso. E nos jogos do mata-mata eu fui todos. E eu não me canso de dizer que eu fui devido às pessoas que lá estavam. No caso, são meus amigos que eram Souza, Moura, Leandro Senna. Estava indo, eu estava fazendo questão de ir no vestiário para dar força para os atletas, entendeu? Então eu estava fazendo questão de ir lá, por causa dessas pessoas. E eu mesmo deixei muito claro isso para eles quando eu estava indo lá. Agora sim, com as mesmas características eu acho difícil, né? Porque eu ainda não vi. Ele falou aí do Edson Silva, eu acho assim, não sei se devido ao Edson já estar no seu final de carreira, a velocidade já não era mais a mesma. Ele era muito bom no jogo aéreo, tinha um passe muito bom, o passe dele muito bom, mas a perna direita dele já não era legal para usar para passe, era só a esquerda, só a canhota, né? Eu acho que assim, em termos de posicionamento, de aquela coisa de realmente vestir a camisa, a gente teve Edson Rocha, teve Kleber também. Klebão era um zagueiro assim que não era questão técnica, mas assim, para marcar ele era fenomenal. Na questão técnica, para virar um jogo, para esse passe, para achar um passe, né? Para um atacante, um passe mais longo no chão, aí já não tinha essa característica, mas para marcar, muito bom zagueiro, rápido. Mas assim, eu achei mais parecido deles todos, eu acho que o Jean-Pierre. Gostei muito do Jean-Pierre. Não sei nem por que ele foi embora. Mas assim, acho que era um zagueiro que tinha a característica principalmente de velocidade. Também entra na questão técnica, não sei se também, porque a esquerda dele também, ele já não tem essa facilidade para fazer o passe com a perna esquerda, né? Um passe mais longo. Eu, modéstia à parte, graças a Deus, tinha a facilidade de repente virar jogo com a esquerda, com a direita, fazer o passe mais longo com a esquerda, com a direita. Então isso me favorecia muito, além da velocidade, é óbvio. Mas assim, eu acho que o Jean-Pierre é o que se assemelhava mais assim na questão da velocidade. E assim, por ser capitão também, né, acho que ele, no momento que realmente, no momento que a equipe precisou, ele era o cara que a gente sentia que dava uma chacoalhada, sabe? Eu achei até que no último jogo lá, que foi contra o Floresta, é isso? Me corrija aí, da Série C. Isso, foi Floresta. Teria que ganhar, Floresta. Eu acho assim que eu até estranhei ele, né? Porque eu achei que faltou um pouco mais dele, assim, não do jogo, mas de dar uma chacoalhada nos caras, porque assim, o time não parecia que estava num jogo decisivo, parecia que estava num jogo normal, entendeu? Então aquilo eu não entendi muito, o que é que estava se passando na cabeça dos atletas, se estavam acomodados, mas eu achei aquilo muito esquisito. Então assim, eu acho que naquele momento necessitaria um pouquinho mais dele, dar uma chacoalhada na rapaziada, porque era a única chance, e na única chance a gente vê como a equipe estava, uma equipe apática, sabe? Você não via brilho, você não via sangue nos olhos do cara indo para uma dividida, numa jogada, sabe, querendo realmente ganhar a dividida. Era uma coisa, um jogo, parecia um jogo normal. Primeiro jogo de uma competição, digamos assim. Então, assim, tudo muito estranho. Mas, assim, eu achei que naquele jogo precisaria um pouco mais dele.
Mas assim, também não é só ele, né? Não tinha líder também só ele. Ele era o capitão, mas a gente sabe que num grupo não existe só o capitão é líder, também existem outros líderes que são importantíssimos nesses momentos aí. Mas é o que eu achei mais parecido, quesito velocidade e postura, né, como líder. Perfeito, perfeito. E realmente, Robson, sua leitura é perfeita, porque também aqui olhando de fora, a sensação que teve aquele jogo foi isso. Foi que faltou brilho, faltou vontade para os jogadores, como você disse, né? Nem parecia que era um jogo decisivo, enfim, para a pressão da América. Eu vou puxar até esse seu comentário para puxar como um gancho, né? Porque também falando, eu sei que são situações diferentes, porque eu vou trazer o jogo de 2006 contra o Atlético, o jogo do acesso, né? Obviamente a gente estava brigando por acesso, né? Esse ano, nesse jogo do Floresta, por exemplo, era um descenso, né? Para cair para a Série D. Mas no jogo contra o Atlético, a América começa perdendo o jogo de 2-0. Então você lá dentro de campo, como capitão, o que é que você lembra assim? O que é que você puxou dos jogadores? Você trouxe esse brilho? Você sentiu nervosismo? Alguma coisa? O que é que você podia trazer assim, de dentro de campo? Naquele momento, quando o Atlético abre 2-0, o que é que se passava ali para o América, no final, graças a Deus, ter conseguido buscar o empate e ter conquistado o acesso? O que é que você lembra assim, de detalhes daquele jogo? Pois é, eu vou voltar à minha fala que eu estava falando sobre o Botafogo, sobre não ter 4 ou 5 atletas que batessem o pé e chacoalhassem, sabe, para esses outros atletas que no momento de repente estejam mais abalados com a situação, de repente ele reagir. E no nosso grupo naquele tempo não tinha só eu como líder, tinha Paredão, Fabiano Paredão, um grande líder. A gente tinha o próprio Souza, a gente tinha o Paulo Isidoro, a gente tinha o Kobayashi, né? Todos eles jogadores renomados que já tinham passado por N situações em jogos decisivos, né? E eu acho até que, de repente, uma posição desses, num momento daqueles, é até mais importante do que no caso meu, que estava se firmando ainda, né, no futebol. O próprio Fabiano também, que a gente já com 27 anos, e a gente ainda estava se firmando. Esses caras não, já eram renomados. Então, uma palavra desses caras, uma chacoalhada de uns atletas desses, no caso dos que eu citei, que estavam jogando com a gente, Souza, Kobayashi, Paulo Isidoro, eu acho que é de um valor, sabe, tremendo. Então, naquele momento não foi só eu. O próprio Souza, dentro do jogo, discutiu com o Rony, né, que eram muito amigos. O Rony, que era o atacante, que acho que fez um dos gols. E acabaram discutindo, porque Souza conversou com ele para ver se não davam mais uma segurada, e aí foi quando ele falou, não, aqui ninguém vai tirar o pé, não. E assim, aí Souza levou pro coração e acabaram discutindo lá dentro do jogo. Mas, enfim, chamamos a atenção e, graças a Deus, aconteceu, né? Quando ninguém imaginava mais. Ninguém mais imaginava. A gente poderia ter ficado marcado também, né, de forma negativa, já que a gente tinha 2 jogos, e nesses 2 jogos a gente só precisava de um empate. E aquele jogo aqui contra o Santo André, onde todos já imaginavam já o acesso, né? A festa estava pronta, mas naquele dia o time não rendeu. A gente sentiu meio que um cansaço físico devido a uns jogos que a gente teve pesado. Nós tivemos jogos pesados naquela reta final. Tivemos, eu acho que Guarani fora, tivemos o Paulista, Jundiaí fora. Viemos um jogo em casa também, foi um jogo também aqui muito pesado, sabe? É um jogo pesado que eu falo no sentido de ter que ganhar o jogo. É um jogo que emocionalmente o jogo é pesado, entendeu? E aí há o desgaste físico, porque você tem que ganhar o jogo, você tem que impor o jogo, você tem que buscar o jogo. Então, tudo isso, o desgaste físico ele é maior. Físico, mental e assim por diante. Então, assim, naquele jogo aqui, o jogo era às 4 horas, mas era horário de verão, então era às 3 horas da tarde. Tava um sol. E assim, o Santo André veio leve, né? Não tinha responsabilidade de nada. De nada. Então, os caras estavam jogando como se parecia que tinha 15 atletas no Santo André e o nosso tinha 8. E era impressionante. Os nossos atletas estavam sempre chegando atrasados.
nas jogadas, e aconteceu da gente perder aqui em casa. Então, assim, a gente poderia ter ficado marcado de forma negativa, mesmo com todos esses líderes, mesmo tendo essa chacoalhada, né? Isso também não é o suficiente para ganhar o jogo. É importante você dar uma chacoalhada, mas também não quer dizer que, devido você dar aquela chacoalhada, também você vai ganhar o jogo. Não é assim. Mas eu acho que é importantíssimo os líderes, nesses momentos de dificuldade, é o momento que realmente que o grupo vai precisar, né? Do líder ou dos líderes. E todo grupo tem que ter esses líderes. No nosso caso, nosso grupo naquela época tinha o líder técnico, que era o Souza, né? Tem os líderes de campo, que aí o Souza também entra nessa, líder de campo, tem o Paulo Isidoro, eu, o Fabiano. Tem o líder da resenha, tem que ter esse cara para quebrar aquele clima de, sabe, só de responsabilidade, tem que ter esse cara também. Então, assim, num grupo de jogadores tem que ter o líder de vários setores. Só não pode ter o líder negativo, esse não pode influenciar. Porque quando isso prevalece, a liderança negativa prevalece, aí a gente já sabe o caminho. O caminho vai errado, dá errado. Perfeito. Osmar, pode seguir com outra pergunta. Robson, qual o atacante do Rio Grande do Norte e Nacional, quais os atacantes que tiravam o sono de Robson quando ia jogar? Rapaz, eu já me fizeram essa pergunta, sim, em conversas informais mesmo, no dia a dia, às vezes estou com um grupo de amigos e sou questionado sobre isso. E assim, eu costumo dizer que às vezes eu me preparava muito quando ia jogar contra um atacante, né, com um certo renome, e às vezes dentro do jogo ele não me oferecia tanta dificuldade. E de repente ia jogar contra, sei lá, um campeonato estadual desse, aí você não conhece o atleta que está lá do outro lado, o cara ainda não tem um nome firmado no futebol, às vezes é até um garoto, está surgindo ainda, e às vezes esses dão mais trabalho, entendeu? Então assim, cada jogo é uma situação, tem dias que aquele cara que você acha que vai dar trabalho não está com a inspiração ideal para render e acaba você se sobressaindo, né? No meu caso, que era o marcador. Mas você sabe que o marcador nunca tem vida fácil, né? Nunca tem vida fácil. Todo jogo você tem que estar correndo atrás de atacante, não pode cochilar, não pode vacilar. Quando a equipe perde, os primeiros a serem lembrados são os defensores, né? Às vezes os torcedores estão no papo deles, aí quando sabe que o time dele também aquela zaga é muito ruim, é a primeira coisa, às vezes o zagueiro, a bola não passou nem perto do zagueiro, o cara acertou um chute lá do meio da rua, lá na intermediária, mas os zagueiros são logo lembrados, zagueiro, goleiro e assim por diante. Então a galera que joga ali atrás, amigo, é complicado. Os caça-craque, como eu costumo dizer, os caça-craque é dureza, né? O tempo todo preocupado, sinal de alerta ligado o tempo todo. Assim, para eu te falar realmente quem foram os atacantes que me tiraram o sossego, tiveram vários que me tiraram o sossego, sabe? Mas eu acho que o que fica marcado realmente é o que eu fiz, né? Mesmo tendo dificuldades com alguns atacantes, acho que aqui no América, quando as coisas não aconteciam de forma coletiva, às vezes eu estava acontecendo de forma individual, recebendo um prêmio disso, daquilo, né, por ter se destacado. Então, isso também é muito válido. Inclusive, em 2008, quando a gente quase cai, aqui acho que foi o jogo contra o Corinthians, nós ganhamos, se não me engano, foi 2-0, 2-1. Foi o último jogo, eu saí com 20 minutos de jogo, passei o sábado, a sexta e o sábado no DM, nem dormi direito, tratando de uma lesão crônica que eu tinha no posterior de coxa, para tentar jogar esse jogo, tratamento intensivo, e mesmo assim não consegui jogar o jogo todo. Joguei apenas 20 minutos e saí do jogo. Foi nesse jogo que eu acho que até Júlio Terceiro chegou aqui já em 2008. Ele foi um dos símbolos assim, de liderança naquele jogo e
onde ajudou também a torcida passar a ter um certo respeito pelo trabalho dele, porque naquele momento ele mostrou um espírito de liderança, que foi importantíssimo para entrar naquilo que eu já falei antes, contagiar os outros que estavam dentro do campo. Jogadores que não vinham jogando, o zagueiro mesmo que entrou no meu lugar, acho que era Messias, vinha com vários problemas no joelho, mas entrou, jogou muito. E outros jogadores, o próprio Aloysio jogou muito naquele jogo, marcou um gol de pênalti. Fabiano então, pegou assim, muito também. Fabiano pegou muito, entendeu? Fez defesas que... É aquela defesa que ganha jogo. Fez algumas defesas que ganhou o jogo. Então, naquele ano, mesmo a equipe brigando para não cair, mas eu recebi o prêmio de zagueiro mais disciplinado da Série B, né? Ainda não era a CBF, era uma federação que organizava a Série B, que era, eu acho que o presidente era um camarada aqui de Recife, acho que Zé Neves, se não me engano. Ele era o presidente dessa federação e era quem organizava a Série B. Foi quando, a partir de acho que 2009, foi que a CBF começou a tomar frente realmente e organizar. Mas, assim, consegui esse prêmio, eu joguei de 38 jogos, eu joguei 30... Acho que eu joguei 37 e recebi apenas um cartão ou 2 cartões amarelos. Então, em cima disso, eu recebi o prêmio de atleta zagueiro mais disciplinado. Então, a coisa não aconteceu de forma coletiva, né, da gente, de repente, estar brigando por um acesso, mas individualmente consegui. E outros destaques de campeonato estadual, eu sei que às vezes o trabalho passa um pouco despercebido quando o time não chega em uma final de campeonato, realmente fica mais difícil, principalmente para um defensor, né? Se é um atacante, não. O atacante vai lá 10 gols, 15 gols, a equipe não chega, mas é diferente de um defensor. Para o trabalho aparecer, realmente o trabalho é mais árduo. Exatamente. Mais uma pergunta aqui do torcedor, Robson. O Fala Mecão, ele fala aqui: Robson, você merece elogios pela sua carreira no América, e ele pergunta qual o jogo que te fez se emocionar vestindo a camisa do Mecão. Acho que tem vários jogos, né? Mas assim, como que você possa destacar, Robson? Vários jogos mesmo, vários. Cara, tem os nossos acessos, né? Os nossos acessos aí, 2005 e 2006. Eles, acho que são os jogos realmente que ficaram marcados, assim, porque jogos importantes tiveram muitos. Me emocionei em vários, assim, mas acho que o que vale mesmo é aquele que marca. E o que marcou foi o acesso. A gente sabe, vocês torcedores sabem o quanto que é difícil uma conquista, principalmente um acesso. O América, na época, recurso financeiro, vocês sabem, não era um clube tão estruturado assim financeiramente, logicamente que tem a estrutura de CT, né, estrutura física, mas era um clube que fazia as coisas com os pés no chão, né? Nada de estar com muito dinheiro, gastando, fazendo contratações, né, com jogadores ganhando grandes salários. O time realmente tudo muito na dificuldade. Inclusive a imprensa, não sei se local, mas a imprensa esportiva estava sempre colocando a gente, né, como um retardatário, e não para chegar lá no final da competição brigando para subir. E aí foi onde se enganaram. Me recordo que saiu uma revista também, em 2006, a revista Placar, acho que tinha na revista Placar, né, já dizendo que a gente ia brigar para não cair, antes de começar a competição, que é onde sai a foto dos atletas e tal, ali na revista. E aí no final tinha o comentário, né, do jornalista lá na época. E aí o comentário era esse, que a gente não tinha condições de brigar por acesso. Mas a gente provou o contrário, né? E como eu estava falando, vocês sabem o quanto é difícil. A gente vê o quanto os times grandes, o próprio Corinthians que caiu depois, teve que voltar, vocês viram a festa que os caras fazem, porque não é fácil. O próprio Vasco, a grandeza do Vasco, quando estava na Série B, os caras penando para subir, então tem que subir. Não é fácil para ninguém. Principalmente para o clube do Nordeste, com menos estrutura financeira, né, onde tudo é mais difícil. A gente sabe, vocês sabem o jogo que existe por trás de tudo isso.
Então, assim, o que realmente, os jogos mais emocionantes foram esses dos acessos, aí, dos 2 acessos, que realmente foram os que marcaram, né? A gente, quando termina o jogo, você tem aquela sensação de dever cumprido e você olha para trás, vê como tudo aconteceu, a dificuldade que passou, e depois você está marcando o seu nome no cenário nacional. Então, isso é de um valor que não tem cifras que paguem, né? Valor sentimental. Perfeito, perfeito. Gessé, voltou? Gessé, Gessé é o âncora aqui, eu tô só quebrando galho. Essa tava no café. Ele não tá ouvindo. Tá mutado, Gessé. Agora sim. Não, saiu não. Vocês estão ouvindo o Gessé ou não? Agora sim. Não, eu tava mutado esse microfone, velho. Não, pode ir tocando aí, que se eu for fazer uma pergunta, aí eu levanto o dedinho aqui. Eu tava com uma fome, cara, desenfreada aqui, moço. Se eu não fosse comer, eu ia dar uma dor de cabeça aqui, macho. Aí eu tava ouvindo aqui e comendo aqui. Pode seguir aí. Tá bom o papo. Deixa eu também levantar uma outra questão aqui sobre 2006 ainda. Na verdade, 2006 tem muito para falar, né? Mas assim como 2005 e 2006, o América ele começa de forma irregular, né? Eu estava até levantando aqui a tabela daquele ano, o América vira o turno em 12º lugar. 5 pontos. O termo de pontuação não era nem muito distante, né? Mas 12º, você terminar em quarto, né? Assim, para chegar entre os 4 era uma distância grande. E também faço a mesma pergunta que eu fiz sobre 2005, Robson. Qual foi em 2006, qual foi a virada de chave, né? Que você se recorda, que fez o América mudar e chegar e conquistar o acesso? Pois é, mas ali nós, como você mesmo falou aí, nós começamos muito mal, né? Nós perdemos o primeiro jogo aqui, não sei se foi do Ituano. Acho que foi do Ituano, perdemos 1-0 e depois na sequência a gente não conseguia ter uma regularidade, né? E a crítica já estava vindo, é óbvio. Eu acabei rompendo um ligamento do tornozelo num jogo lá contra o Marília, não me recordo qual era a rodada. Estava vendo as situações, na época o treinador Roberval Davino estava tendo algumas opções, né, nas escalações. Me recordo que no jogo lá contra a Portuguesa ele tirou o Fabiano Paredão, e colocou o Ranieri. E a gente perdeu acho que de 4-0 esse jogo. E tava aquele clima chato, né, internamente, porque a gente percebia que os atletas não estavam gostando de algumas situações. Na verdade, o atleta nunca gosta, né? Às vezes tem razão, às vezes não tem razão, mas o atleta sempre vai ficar chateado com alguma situaçãozinha que não, de repente, não lhe convém. Mas estava acontecendo algumas coisas assim, meio que chatas nesse sentido. Ninguém fez complô contra ninguém, não, contra o treinador, não houve nada disso. Mas me recordo que depois desse jogo, perdeu de 4-0, aí no jogo de Marília já volta Fabiano. Fabiano já foi quem voltou a ser titular. Que Fabiano era titular, né, assim, desde a Série C de 2005. E aí foi quando houve essa mudança que ele mesmo não entendeu. Aí eu, nesse jogo do Marília, rompi o ligamento do tornozelo, fiquei 2 meses, né, inativo. A gente teve mais algumas outras situações de lesões de outros atletas. Tivemos a perda do nosso amigo Helder, no meio daquela competição, né? E eu me recordo que um dia após a perda dele, um dia após ou 2 dias depois, não me recordo, tinha um jogo importantíssimo aqui, que eu acho que era contra o Paulista. E esse jogo tinha que ganhar. Se não ganhasse, a coisa ia complicar. E aí a gente tava um clima terrível, né? Porque tinha perdido o Helder, aquele clima pesado, sabe? Um clima de velório mesmo. Mas assim, eu nem joguei esse jogo, ainda estava voltando da lesão. Nesse jogo contra o Paulista eu nem joguei. Mas o time jogou muito naquele dia, muito, muito mesmo. Não sei de quem foi o gol, se foi de Luiz Maranhão ou se foi de Du, um volante que veio para cá. Mas a verdade é que a partir dali o time foi ganhando forças, e depois
deu uma sequência com uma regularidade tremenda. E a gente sabe que no futebol a regularidade ela é primordial. Se não houver regularidade, a vaca vai para o brejo. E a gente conseguiu se manter firme ali, né? Principalmente nos jogos dentro de casa. Era onde a gente estava fazendo a diferença. E aí na reta final, a gente, como eu falei antes, a gente teve uns jogos pesados, mas a gente deu a resposta. Nós ganhamos do Paulista Jundiaí lá, ganhamos do Guarani lá, Guarani brigando para entrar no G4, Paulista também brigando, era um jogo de 6 pontos contra o Paulista, e a gente conseguiu vencer esses jogos. Então ali a gente foi mostrando nossa força e ganhando mais força, né? Porque quando você vence os confrontos desse tipo, aquilo te fortalece mais ainda. Você já se sente forte. E quando você consegue êxito nesses confrontos, você se fortalece mais ainda. Então, acho que o que foi acontecendo no decorrer da competição foi nos fortalecendo, né? E, logicamente, que o trabalho dos líderes, né, de estar sempre dando jogando aquele veneninho a mais para o lado positivo, né, para que ninguém possa desvirtuar e, de repente, não render ou estar descontente por não estar jogando, né? Isso passou a não acontecer, porque a gente sabe, como eu falei antes, se tiver uma liderança negativa, no momento desse pode complicar tudo, mas as lideranças positivas se sobressaíram nesse sentido. Então, mesmo alguns atletas que não estavam jogando, mas não estavam insatisfeitos, entendeu? No início estava vendo, assim, uma coisa meio que, mas depois não, depois tudo se equilibrou e a gente conseguiu chegar bem no final. Perfeito. É interessante. Só um comentário, Osmar, aí eu passo a bola para você. É interessante, né, como não é o extracampo, né? Ele acaba influenciando, né, a qualidade do jogador é a mesma, ou a qualidade do elenco é o mesmo, talvez taticamente seja a mesma coisa, mas sim, fatores externos influenciam muito, né? Como o Robson citou aqui, 2005 e 2006 são bons exemplos disso, né? De um time que estava meio mal ali, que não tinha encaixado, de repente, por praticamente o mesmo elenco, o time embala, né? Devido, como o Robson trouxe aqui, alguns fatores externos, né? Que foi o que aconteceu agora em 2022. Perfeito. Eu 23, me recordo que eu... Tá. Não, 22 no ano do acesso, que foi campeão. Tá, sim. Foi justamente isso. Eu não estava acompanhando muito, né, assim, os jogos, principalmente na fase classificatória, como eu falei. A partir do mata-mata, não. Eu acompanhei todos, inclusive frequentei todos os jogos. Mas, assim, a equipe estava irregular dentro da competição, na fase classificatória. Estava muito irregular. Os jogadores estavam apanhando demais da torcida, da imprensa, né? O grupo era de total desconfiança, falava-se no nome de 1 ou 2, mas digamos que 6 ou 7, esse daí não presta, esse... E aí, quando entrou na fase de mata-mata, os mesmos jogadores deram uma resposta diferente. Os mesmos jogadores, entendeu? E foi onde foi fortalecendo o grupo, né? Aquilo ali foi só fortalecendo o grupo, cada vez mais. Chegou a ser campeão da Série D, né? Por cima de toda a desconfiança, conseguiu ser campeão da Série D. Então, quando entrou na fase do mata-mata, foi outra equipe, totalmente diferente da fase classificatória. Aí foi com regularidade, né? Jogando bem em casa, jogando bem fora. E aí foi que no ano de 2023 já não aconteceu devido várias situações e que eu acho que vocês sabem mais do que eu, né? Acompanham melhor do que eu e eu acho que vocês sabem melhor do que eu e por que realmente não aconteceu e pelo menos permanecer, né, na Série C, que eu acho que era o ideal. A gente fica triste pelo descenso, porque pela grandeza do América, eu acho que o América não merece estar numa Série D dessa da vida. O América é muito grande, a torcida é muito grande, é um time de tradição e eu acho que um time com a história que tem, com a torcida que tem, não merece estar na divisão que está. Mas
as coisas acontecem, né, por algum erro aqui ou ali, e aí tem um ditadozinho que diz, a bola pune, e pune mesmo. Então, tem que fazer dentro do campo para tentar voltar novamente. Osmar? Agora sim. Só um breve comentário lá em 2006. Um breve comentário em relação a 2006. Talvez o pessoal não lembre, né? Mas o América em 2006 perdeu um amistoso para o Fortaleza por 7-0. Né? E também teve a parada da Copa do Mundo. Acredito que aquela parada foi fundamental para o América. E a chegada de Heriberto da Cunha. O que Robson pensa disso sobre a mudança de comando técnico? Da saída de Roberval para a chegada de Heriberto da Cunha? Esse amistoso que você está falando, eu acho que foi justamente nessa parada para a Copa. Inclusive, eu estava me recuperando da lesão. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Pois é. Inclusive, eu estava me recuperando da lesão e não viajei. Eu me recordo que o pessoal viajou de ônibus para jogar esse jogo. E houve esse desastre aí. Eu acho que as coisas vão acontecendo para realmente acontecerem as mudanças e acontecer o que aconteceu no final. Eu não tinha problemas com o Roberval, nunca tive problemas com ele, não. Mas a gente percebia que tinha alguns atletas que estavam insatisfeitos com algumas situações. Por não estar jogando, né, aquilo que eu estava falando anteriormente aí. Por não estar jogando, de repente, eu estava insatisfeito, e aí já ficava meio que de canto, e isso não ajuda a ganhar jogo, só ajuda a perder. No momento do Heriberto, a gente já percebeu uma coisa mais homogênea, né? Logicamente que os resultados também eles ajudam, porque sem o resultado também o fortalecimento que eu falei que existe, ele deixa de existir. Você faz um ótimo jogo, de repente faz um ótimo jogo e não ganha o jogo, isso também lhe enfraquece, né? Que é justamente, vou citar o Botafogo novamente, eles fizeram ótimos jogos e perderam agora nessa fase já final. Eles perderam o jogo do Cuiabá, que foi um gol lá, o goleiro saiu do gol, chutou a bola em cima do atacante e o cara foi lá e fez o gol, que eu acho que foi o único lance do Cuiabá de perigo, assim. O Botafogo criou várias situações, não fez. Então isso lhe enfraquece, né? Vai enfraquecendo. No nosso caso, os resultados eles iam ajudando, né? Então, quando o resultado ele vai acontecendo, que no futebol só o que ajuda a manter trabalho de treinador, ajuda a manter uma escalação com os mesmos atletas em todos os jogos, são só os resultados positivos. Se isso não tiver, não adianta. O nego já pede logo a cabeça do treinador, pede mudança em tal setor da equipe. É assim que funciona. Sem resultado, nada vai para frente. Então, a gente sabe que as vitórias naquele tempo, elas foram nos fortalecendo nesse sentido aí, inclusive de trazer esses que, porventura, estivessem insatisfeitos, né, e estavam percebendo que o negócio estava ficando bom. E como o negócio estava ficando bom, não era bom só para quem estava jogando. Era bom para todo mundo, né? E os caras viram que a gente era muito simples, muito humilde. Quando a gente via um Paulinho Kobayashi da vida, um Souza da vida, um Paulo Isidoro da vida, que já com as carreiras já com, né, tudo consagrado no futebol, e os caras com humildade, pedindo, por favor, pra gente fazer, sabe? Então isso também ajuda a fortalecer, né? E juntamente a isso vem vitória. Então, com isso aí o trabalho flui, o ambiente fica leve, né? E foi isso que aconteceu.
Perfeito, perfeito. Para o torcedor que está conosco agora ao vivo, a gente fez uma live mais longa hoje para justamente ter a oportunidade, não perder a oportunidade de falar com o Robson, né? Como já citado aqui até para os torcedores, um dos maiores, se não o maior zagueiro que passou pelo América. Então, a gente esticou um pouco mais a live para justamente poder bater esse papo. Mas daqui a pouco vamos caminhar para os finalmente, né? Já vai 1 hora de papo, 2 horas e meia de live. Eu já vou deixar aqui já vou deixar o gancho para ter uma parte 2. Tem que ter uma parte 2 com o Robson, com certeza. Mas então aí, se o torcedor que tiver uma curiosidade, um comentário, uma pergunta, manda aí no chat para a gente estar passando aqui para o Robson e irmos aqui para os finalmente. Osmar, vou passar para você fazer mais uma pergunta, se você tiver aí na agulha, senão eu faço aqui. Tá, eu vou fazer uma pergunta e depois pedir para ele fazer a propaganda do negócio dele lá, né, da escolinha, né? Que Robson tem escolinha. Eu jogava pelada ali, viu, Robson? Tempo desse aí, ali, fica ali, Escape Macio, por trás da igreja que tem ali. Igreja de Santana. Igreja de Santana. Aí eu ia ali, eu jogava na terça-feira com o pessoal da UNP, né? Aí Robson estava lá, Robson e Fabiano. Mas, Robson, é o seguinte, o América teve 2 acessos à Série A, 96 e 2006, né? Em 96, o América ficou praticamente com o mesmo time, trouxe alguns reforços pontuais, trouxe uns meninos do Vasco, né? Richard, Jean, e mais alguns garotos, né? Mas ficou a prata da casa, ficou Gito, ficou Birubiru, Carioca, Moura, que não era da casa, mas já estava no grupo. E em 2006, com acesso, o América praticamente desmontou o time, né? Isso aí eu tenho certeza que foi o fator determinante para a forma que o América foi eliminado. Você acha que aquele grupo de 2006 eu sei que futebol não existe uma previsão de futuro, se daria certo, mas você acha que aquele grupo de 2006, com 4 ou 5 reforços, seria suficiente para disputar uma Série A e não cair? Eu acho que você já respondeu a minha pergunta, é justamente isso. O nosso time estava formado. Era só mais realmente algumas peças, né? Umas peças que realmente já estivessem também acostumados com a divisão, é óbvio, né? Seriam umas peças realmente com um certo renome para aquele renome que é aquele cara que vem não pensando porque já passou aqui ou ali, ou porque já disputou 3, 4 campeonatos brasileiros, 5 campeonatos brasileiros, vai chegar aqui, entendeu? E vai ser melhor do que os que aqui já estão. Não. Realmente eram umas 5, 6 peças para vir para somar, para agregar, que foi mais ou menos o que aconteceu agora, 2022, 2023, né? O América tinha uma equipe montada. Aos pouquinhos foi se desfazendo, e acabou de vez. Então, também foi a mesma situação. E naquele ano tinha um agravante, que Série A é diferente, né? Todo mundo quer colocar o seu jogador, então todo empresário queria colocar seu jogador aqui dentro do América. Então, eu me recordo que a gente ia jogar no São Paulo da vida aí, Rio Grande do Sul, quando a gente ia jogar, a recepção do hotel parecia uma feira livre, né? De empresário querendo colocar jogador e querendo falar com o diretor tal para querer colocar o jogador dele. Então, nada disso é legal, né? Nada disso dentro de um trabalho é legal. Isso, às vezes, mostra que é a falta de um certo planejamento, né? Acho que o planejamento é tudo no futebol. E no meu entender, naquela época, faltou um pouco disso, sabe? Faltou um pouco mais de direcionamento nas coisas, né, do América, em contratações, no dia a dia, né? Eu não sei quantos atletas passaram no América naquele ano, mas era chegando o jogador aqui, já chegava no aeroporto com a camisa nas costas já, que tinha que jogar. Então, aí entra na questão que eu falei, isso significa que o planejamento não foi legal, né? Me recordo que veio um artilheiro do Campeonato Carioca para aqui,
O nome dele eu não lembro agora. Tinha feito vários gols lá no Campeonato Carioca, veio como artilheiro, e eu sei que ele jogou 1, 2 jogos, não fez gol, né? E daqui a pouco começou aquela crítica, a cobrança em cima. Daqui a pouco esse atleta não estava mais nem sendo relacionado, não ia mais nem no banco de reservas. Daqui a pouco ele estava no CT lá treinando como um zagueiro no time reserva. Entendeu? Então, muitas coisas que se eu contar aqui, vocês não vão... Vocês sabem de muita coisa, eu tenho certeza que vocês sabem de muita coisa. Mas assim, tem algumas coisas que não chegam até vocês, que ficam entre nós, né? E às vezes não chegam até vocês, mas que a gente via, eu como atleta via que a coisa não estava legal, aquilo não estava certo, né? E aí, para acabar de jogar tudo pro buraco, o resultado não vinha, né? Que é o que eu falei anteriormente. Se o resultado de repente, né, acontecesse, talvez toda essa sujeira fosse para debaixo do tapete. Sim. Talvez essa sujeira fosse para debaixo do tapete, mas como o resultado não veio, aí tudo veio à tona, né? O que está certo, o que está errado, tudo, todo mundo fica sabendo, e, enfim. Mas realmente o que nos prejudicou realmente foram essas mudanças aí. Foram muitas mudanças, entendeu? Um time todo vai embora. Inclusive quando perdemos o estadual, né, de 2007 também. Foi uma mudança brusca, assim, sabe? Foi um time todo foi embora, veio outro time. Atletas que de repente lá de 2006 que subiram, né, que estavam jogando, muitos deles não tiveram nem proposta para renovar. Então, algumas coisas que não ajudaram em nada ao ano seguinte, que foi o ano de 2007. Quando conversamos com o Fabiano aqui, ele falou que o motivo dele não ter ficado em 2007 foi porque ou não ofereceram ou quiseram renovar com o mesmo salário, ou não ofereceram um salário adequado pela posição de Fabiano, né? 2 anos, acessos seguidos, indo para a Série A. Ele até comentou que, posteriormente, o goleiro que veio, que eu não me recordo o nome, veio até recebendo mais do que Fabiano tinha pedido. Na época, Raul, como foi sua renovação? Porque você não só renovou, como você fica até o final daquela Série A, né? Então, foi meio algo essa sua continuidade na América foi meio algo como uma espécie de gratidão pelo que você fez pelo clube e tudo mais, que eu acredito que você poderia ter saído também, né? Deve ter tido outras propostas. E como é que foi a renovação para aquela continuidade na América de 2007? Pois é, eu assim, não tive dificuldade de renovar, né? Como eu falei antes sobre os empresários, né? Eu não tinha empresário, Fabiano não tinha empresário, nós mesmo que resolvíamos nossas situações. Isso é muito chato. Você se sentar com um diretor dentro de uma sala, ele te enquadrando, né? É isso aqui, se não quiser você, tudo bem, pode ir, porque lá dentro da sala ninguém sabe o que acontece. Eu posso não renovar e depois inventarem lá que eu queria pedir o triplo e não tinha como, o clube não tinha como pagar, né? Inventar a história. Mas assim, eu não tive dificuldade para renovar, né? O meu salário realmente, assim, eu tive uma certa valorização. Eu acho que a questão do Fabiano que ele queria reivindicar era justamente isso. Essa valorização, esse reconhecimento, né? Que foi o que de repente naquele momento não teve. E outros, né? Tivemos o próprio Rony, que também não fizeram a proposta, mas é aquela proposta que parece que faz já para não renovar mesmo, entendeu? Para demonstrar que não tem interesse, é só para passar o melzinho na boca e dizer, ó, estamos fazendo a proposta aqui, mas queremos você não. O próprio Kobayashi, que já tinha uma história no clube, já tinha sido campeão da Copa do Nordeste, né? Também não renovou, que eu acho que deveria ter renovado. Eu acho que deveria ter tido um esforço maior por parte dos diretores na época para renovar com esses atletas que eram referência, que eram atletas que formavam essa espinha dorsal aí da equipe de 2006, né? Já desde 2005, na verdade, que Kobayashi também chegou aqui já na reta final de 2005. Rony estava desde 2005. Então, assim, acho que faltou um pouquinho, né, desse interesse aí. E aí, houve outras opções deles aí, né, de contratações, e é aquela história, de repente não paga 10 a esse que está aqui, tem que pagar 30 ou 40 a outro que está vindo.
E aí, isso acontece demais. Então, como eu estava falando, isso é muito chato. Você vai para a mesa lá com o diretor, isso é desgastante, sabe? É muito desgastante. Quando é empresário, não. O empresário vai lá com o diretor, acerta lá, depois liga para o atleta para dizer, ó, eles ofereceram isso, você vai querer? Não, pede isso. Então, é diferente. É diferente de você fazer esse elo direto, né? Acho que ali, quando tem um empresário, ele dá uma quebrada. Se tiver que haver algum desgaste, alguma discussão, vai haver com o empresário, não com o atleta, entendeu? Que no caso não é legal um diretor tá discutindo com o atleta, senão daqui a pouco renova o contrato e o diretor leva a mágoa pro coração e depois, né? Tem muito disso. Mas assim, eu realmente, depois que eu renovei, né, até porque eles estavam loucos para renovar comigo, mas depois que eu renovei apareceram várias propostas, né, ganhando muito mais, mas aí já não tinha mais o que fazer, eu já tinha assinado o contrato e teria que continuar. Mas realmente tive ótimas propostas para disputar campeonato paulista, campeonato carioca, e aí não tinha mais como, já estava amarrado o contrato, já não tinha mais jeito. E aí o ano de 2007 a coisa não aconteceu, né? Eu sofri com lesões, o time não andou, né? E aí, como eu falei lá no início, para o defensor tudo é mais difícil, né? Então, joguei pouco, fui jogar mais já no final, quando já estava realmente curado das lesões. E, infelizmente ficou marcado isso aí, aquele ano de 2007, um terror aquele ano de 2007, que eu acho que passou uns 100 jogadores aqui ou mais. Não sei, mas eu acho que deve ter passado isso. E por aí. Ainda bem que veio a Chapecoense para bater a nossa campanha, né? Que acho que eu não sei quanto Chapecoense fez, acho que 16 ou 15, né? 16, nós fizemos 17, 16, né? Nós fizemos 17, a Chapecoense pegou a medalha. Leva para você. Toda vez que a gente estava assistindo um programa na TV, os caras falando de campanha, puta, é muito chato isso. Não é legal, sabe? Você tá vendo que tá marcado lá de forma negativa. Então, pelo menos esqueceram a gente um pouquinho agora, vamos lembrar mais dos outros. Mas assim, que vale ressaltar, independente de 2007, eu vou deixar você falar, Osmar, eu tô falando demais aqui, mas porque o papo aqui é sempre bom. Não, tranquilo. Mas vale ressaltar que esse feito de ter chegado à Série A, independente da campanha da Série A, é um feito extraordinário, porque se você for pegar nível de Nordeste, tirando os times tradicionais de Ceará, Pernambuco e Bahia, só o América e agora mais recentemente o CSA foram os únicos que conseguiram subir na era dos pontos corridos, né? E o América tendo subido 2 vezes. Então você vê o nível de dificuldade, né? O CRB nunca subiu, Campinense, Botafogo da Paraíba, o próprio rival aqui, nunca conseguiram subir de divisão nesse formato, né? Então, o que foi feito em 2006, independente do ano de 2007, foi histórico e vai ficar marcado como, para mim, a maior conquista do América. Até mais do que a Copa do Nordeste, até mais do que um título, o acesso, para mim, é a maior conquista que o América tem. Mas pode seguir agora, Osmar, só pontuando aqui. Só complementando o que o Robson falou em relação à quantidade de jogadores, né? Eu lembro bem que eu nessa época eu morava em Brasília, o América começou o campeonato com o René no gol, né? Contra o Vasco, e terminou, se não me engano, com o Saulo lá em São Paulo, né? Então mudou o goleiro. Edson Borges jogou. Edson Borges, Servo. Edson Borges jogou poucas partidas. Era um troca-troca de jogador que a gente não entendia. Chegava acho que cada jogo tinha 2 jogadores diferentes, né? Então isso aí realmente prejudicou muito a equipe. O time não tinha conjunto, né? Não tinha como dar liga, né? E isso já veio do estadual, né? Esse negócio já começou do estadual, né? Todos aqueles centroavantes. Exato, o estadual nós perdemos ali a final. Me recordo que a gente fez uma campanha que terminamos com 15 pontos à frente, fase classificatória. Nosso time era muito superior. Nos jogos das finais lá, né? Dos 2 jogos. A gente, no primeiro jogo, foi 1-1. Nosso time jogou muito melhor. Teve chance de matar o jogo. Não fez. E aí perdemos algumas peças para o segundo jogo. Perdemos Adalberto, machucou.
e Douglas, que era o outro zagueiro que o Estevão Soares trouxe. Lateral direito, a gente também estava sem lateral, aí teve que colocar o Eduardo Arroz, voltando de dengue. Treinou poucos dias. Aí é aquela história, né? Jogo de final, o atleta não quer ficar de fora, quer participar. Na zaga, foi colocado Fernando Lombardi, que vinha de uma fratura no dorso do pé, lá no metatarso lá, e aí também treinou acho que uma semana no campo e já foi para a final, entendeu? Aí na zaga estava improvisado. No primeiro jogo eu joguei do lado direito. Jogou eu, Douglas, e Adalberto jogou do lado esquerdo. No segundo jogo, Adalberto não jogou, nem Douglas, eu fui para a esquerda. Joguei do lado esquerdo, o Fernando Lombardi jogou na sobra, e ele improvisou Luciano Santos, que era um volante, improvisou lá na zaga do lado direito, era o terceiro zagueiro. E aí, colocou Eduardo Arroz, no lado direito também. Então, assim, eu acho que naquele dia da final de 2007, o time entrou meio quebrado devido a essas situações, né? Mas, assim, o primeiro gol foi um gol, assim, uma jogada despretensiosa, né? Que jogada na área, o nosso goleiro sai meio que estabanado e o lateral direito cabeceia para trás e faz o primeiro gol. E a partir dali, realmente, a gente ainda conseguiu empatar, mas saíram os gols meio que sem explicação. E assim, eu acho que para mim, no dia, o jogador principal daquele jogo, ABC e América, foi o atacante que jogava pelo lado esquerdo, acho que era Bebeto. Na minha visão, foi o melhor jogador em campo. O Alisson fez os gols, acho que fez 3 gols, mas o jogador foi o Bebeto, justamente o lado direito foi onde ele aproveitou. Que a gente estava com esses atletas debilitados. Um improvisado, no caso o zagueiro, e o Eduardo Arroz voltando de dengue, que Eduardo Arroz era um ótimo lateral, um ótimo jogador. Mas aí, devido a nossa equipe estar quebrada, na hora que tinha que reagir, o time estava sem força, né? Talvez se os atletas estivessem inteiros, pudessem reagir no momento adverso da partida. Mas esses atletas meio que fisicamente abaixo, naquele momento que precisou reagir, ficou meio que sem força. E num time é isso, se tiver 3 que não esteja legal, isso aí já complica muito. Quando é um só, ainda 9 dá para levar esse que tá 1 ou 2, agora 3 ou 4, aí já fica mais difícil para esses 6 carregarem os 4. Então, realmente houve essas mudanças. A gente, até que antes de chegar no jogo final, a equipe estava vindo uma escalação, né? Sempre a mesma escalação parecida. Mas realmente no jogo final foi onde. E aí, quando iniciou o Brasileiro, aí pronto, aí desandou. Aí todo jogo era uma escalação. E eu me recordo que o saudoso Lorissane, em algumas situações que ele já estava com a corda no pescoço, já cai, mas não cai, mas não cai. E a torcida já indo no CT para protestar, para derrubá-lo. Mas aí num jogo que teve na Ilha do Retiro, onde o América empata com o Sport, que foi onde aconteceu um episódio que a polícia acabou agredindo ele, e aquilo saiu em rede nacional, né, na imprensa, e aí foi onde todo mundo se comoveu, né? Houve uma comoção aí de forma nacional, inclusive a torcida do América. E aí a torcida do América teve mais uma paciênciazinha para ficar com Lori ainda aqui. E Lori continuou, mas não teve jeito. Eu me recordo que eu estava lá no DM com o tornozelo inchado dentro de um balde de gelo. Ele entrava, capitão, dá para domingo? Eu falei, quando? Para domingo? Sem condições. Não, porque você tem que voltar, não sei o quê, que eu já tentei de tudo, e esse time não anda, não sei o quê. Eu falei, professor, mas não tem como não. Eu ficava lá 2 meses no DM e ele fazendo aquela velha pressão que tem, né? Quando a coisa não tá boa, o treinador tenta de tudo. Mas enfim, foram muitas coisas erradas que aconteceram e a coisa errada, quando ela não acontece dentro do campo, os resultados não acontecem, aí
tudo vem à tona. Todos os erros que aconteceram, todo mundo vê, todo mundo enxerga. A coisa fica bem descarada mesmo, para todo mundo ver. Agora, dizer que 2006 não houve erro, houve. Pode ter havido, sim. Não, nem tudo é mil maravilhas, não. Houve um certo amadorismo em algum momento, houve. 2005, houve algumas situações que a gente sabe que, necessitava mais de um pouquinho de organização, mas, quando o resultado vem, né, maqueia, dá aquela maquiada e dá uma segurada no errinho, então encobre tudo. Em 2007 teve questão de salário atrasado, Robson? Em alguns momentos teve sim, mas depois o pessoal se juntou novamente. Me recordo que Padang, eu sempre tive uma boa relação com Padang, né? Ele tem muita desavença com muita gente aí, mas assim, eu nunca tive nenhuma desavença com ele, não. Sempre me dei muito bem. E eu me recordo que naquele ano de 2007, o Gustavo renunciou, né? Gustavo Carvalho. E aí, quando ele renunciou, a turma se reuniu, né? Que era Paulinho Freire, Padang, essa turma aí se reuniram, Eduardo Rocha. Se reuniu para angariar recursos aí para conseguir arcar, né, com os salários. E aí foi se apertando e conseguiram quitar. Não sei as situações de atletas que vieram, né, que tinham contrato, eu não sei como é que foi. Por exemplo, como estava havendo muita troca, eu não sei se de repente, por exemplo, o atleta vem, não rendeu, aí também já havia uma mudança, né? Chega, manda embora. Então essas situações aí eu não sei como é que ficou. Até porque eu não procurava muito saber dessas coisas, eu nunca procurei saber muito não. Só se a coisa caísse no meu colo mesmo, assim, alguém viesse me dizer. Mas para eu estar procurando saber, eu nunca fiquei procurando saber disso não. Então essas situações aí eu não sei, entendeu? Se alguém foi para a justiça, se... Eu sei que, assim, sempre estou com Souza, sei que o clube tá quitado, né, digamos assim. O clube tá quitado e está com estrutura financeira agora. Então, a gente espera que possa se equilibrar cada vez mais. Que é uma coisa que, quando eu cheguei aqui, era uma das principais reclamações, era justamente essa, que o América tinha muita causa na justiça. De muitos atletas que por aqui passou e, quando iam embora, né, entravam na justiça para conseguir os seus direitos. Muito bom. Papo bom demais, moço, tá doido. Se deixar, nós passa aqui até meia-noite conversando, não passa não? Passa fácil. Mas a gente não quer abusar do Robson, que saiu do trabalho, direto para a live, deve estar podre de cansado, né? Então nós não vai... Um pouquinho. Um pouquinho, não, tá bastante, não tem problema com isso. A gente vai dar por encerrada a live de hoje, mas é bom encerrar assim, porque a gente deixa conteúdo para uma próxima, aí de repente, Robson, parte 2 aí, e aí a gente tem muito mais assunto para conversar. E como eu disse no início, Robson, ele está na galeria ali dos jogadores que fazem parte da memória muito boa do América, né? Muito boa do América. Você é um privilegiado aí, porque a torcida do América, você bem sabe, é uma torcida muito, mas muito exigente. Pense numa torcidinha chata, é a torcida do América. E você está na galeria aí dos queridos, sinta-se privilegiado, porque tem muitos da galeria dos odiados. Viu? A galeria dos odiados é muito grande. Então você está na galeria dos queridos. Obrigado pela atenção. Eu vou te deixar falar um pouco sobre, antes de você encerrar, falar um pouco sobre a escola. Eu estou aqui com as informações, eu não sei se é estas mesmo, dá uma olhada se é essas mesmas. Se o @ lá do Instagram é @capitão e paredão, o telefone é 999391320, tá certo esse contato aí? Tudo correto. Então pronto, fala um pouquinho aí como é que funciona, quem quer colocar a criança para aprender a jogar bola, de qual é a idade que atende, como funciona lá. Pois é, lá nós estamos nesse projeto aí há 7 anos.
Ficamos 7 meses elaborando isso aí, procurando fazer a coisa da forma mais profissional possível, como a gente sempre gostou de fazer quando era atleta. Quando a gente estava montando o nosso projeto, a gente imaginava uma coisa, imaginava que fossem chegar garotos para a gente estar selecionando talentos e, sabe, a gente sai do mundo da competitividade, então imagina que quando vai trabalhar com isso, vai receber crianças só assim, né, só desse tipo. Mas não, foi o contrário. O público que começou a chegar para nós foi um público totalmente diferente, garotos que por muitas vezes nunca tinham praticado futebol, né, muitos deles com 8 anos, 9 anos de idade, mas não. Até mesmo para brincar com os coleguinhas no condomínio também, muita dificuldade de socialização. E com isso a nossa metodologia ela foi meio que se moldando, foi mudando, né? E nós fomos nos moldando em relação ao público que nós fomos recebendo. E essa nossa metodologia ela passou a ser bem inclusiva. Obviamente que nós temos garotos especiais lá, né? Nós sabemos que nem nas escolas não tem professores suficientes para os garotos especiais. Que dirá na escolinha, não tem como nós colocarmos um professor para ficar dando uma atenção especial a um garoto. Então a gente abre esse espaço para 1, 2 alunos. Obviamente que ele tem que entender um mínimo daquilo que a gente fala, né? Também não é aquele grau severo que não de repente não entenda, porque também fica um pouco complicado, mas aquele que consegue entender, crianças com TDAH, que a gente tem várias, né, e todo tipo de alguns T's da vida aí, né, que a gente sempre fala, alguns transtornos aí, a gente tem alguns, e garotos especiais, até mesmo com o espectro autista, a gente tem alguns alunos nesse sentido aí, mas assim, a gente consegue regular bem isso aí, quanto àqueles que têm uma qualidade melhor, digamos assim, relacionada ao futebol. A gente faz com que esses que têm uma facilidade maior, eles entendam as limitações desses outros, né? Porque a gente sabe que tem o garoto que tem dificuldade para fazer um passe, para fazer um chute, para dominar uma bola, tem vários na nossa escolinha que tem essa dificuldade. Mas ele gosta do futebol. E como é que a gente vai fazer? Vai, de repente, excluir um garoto desse porque ele tem aquela dificuldade? Então, a gente foi se moldando quanto a isso aí. Nas competições, a gente procura, se for fazer uma competição com uma escolinha que tenha metodologia parecida com a nossa, né? Porque a gente coloca os alunos para participarem todos ao mesmo tempo. A gente não fica colocando um time para jogar e 5 garotos lá no banco, para de repente um garoto entrar faltando 5 minutos, 3 minutos, porque eu quero ganhar o jogo, não. A gente não pensa dessa forma, entendeu? E a gente sabe que no mundo competitivo é assim. Eu vou para uma competição para ganhar, eu vou colocar os melhores. Eu quero ganhar. Então, assim, o que a gente faz? Nós fazemos a competição interna, onde todos participam ao mesmo tempo nos jogos, não tem reserva nas equipes, né? A gente faz, todos os alunos participam da mesma forma. As turmas das categorias, por exemplo, tem um sub-9. Digamos que tem um sub-9 segunda e quarta, outra turma de sub-9 terça e quinta. Se tiver 2, 3 turmas dessa mesma faixa etária, nós misturamos os alunos para fazer a competição interna, para que haja essa socialização, eles possam conhecer os alunos das outras turmas. A nossa competição é nesse sentido, fazendo com que eles sejam crianças, né? Criança tem que ser criança, não é com a loucura de querer colocar na cabeça que um garoto tem que ser atleta, porque ele pode ter todas as ferramentas, mas mesmo tendo todas as ferramentas, não é nessa idade que vai dizer se ele é atleta. Principalmente numa escolinha de futebol. Quando é em um clube de futebol, o negócio é diferente. Clube é revelar talento. Aí sim, é selecionar, é buscar. Então o garoto está lá com 10 anos, o clube já está fazendo o trabalho, já visando, né, algo lá na frente, para realmente ele ser um atleta. Mas ali eles só vão ter essa preparação com aqueles que realmente têm talento. Aquele que não tem o talento já fica pelo meio do caminho, né, está excluído. Ele vai sendo excluído.
Então, é o que a gente procura não fazer na nossa escolinha. É por isso que tem aí, Capitão e Paredão Escola de Futebol. Por isso, está bem titulado aí. Então, a gente procura fazer com que o respeito prevaleça, né? Isso é muito importante. O cidadão em primeiro lugar. O futebol, obviamente que é uma escola de futebol, a gente vai potencializar tudo aquilo que eles tiverem de melhor. Mas, sempre com respeito, respeitando o próximo, formando o cidadão. É assim que a gente vê. E a gente está aí nessa labuta aí já há 7 anos, esperamos que continue, né? Que continue dando certo, porque tem dado certo até agora e a gente espera que continue dando certo. Quanto à torcida do América, eu fico lisonjeado por todo o reconhecimento, né? Porque realmente não é fácil se tornar ídolo do América, como você bem mencionou aí, não é fácil. A torcida do América realmente é muito exigente. Mas graças ao meu bom Deus, consegui trabalhar e consegui ter esse reconhecimento aí. E assim, todas as vezes que eu vou nos jogos que vejo a minha bandeira estampada lá, isso para mim tem um valor indecifrável. Então, nada paga isso, nada. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Então, o meu respeito mútuo em relação à torcida do América é do tamanho que eles têm, o respeito e consideração à minha pessoa. Muito bem, muito bem. Eu vou deixar o Osmar se despedir em nome do canal, em nome dos torcedores aí, o Robson. Robson, eu quero agradecer a sua participação, né? É importante isso aí que você esclareceu em relação à escolinha, né? Que vocês estão mais preocupados em formar o cidadão, né? Que é o atleta ele procura o clube, né? Então, parabéns pelo trabalho, obrigado mais uma vez, né? E desejo muita sorte que a escolinha de vocês continue por muito tempo mesmo, né? Vocês se prepararam, né? Você se formou em educação física, Fabiano também, né? Não são ex-atletas despreparados, né? Vocês fizeram o curso de educação física, se prepararam e vocês merecem esse sucesso lá da academia, da escola de vocês. Espero que vocês continuem fazendo o mesmo sucesso e tenha certeza que você, Fabiano e tantos outros aí, pelo que fizeram em campo, vocês estão sempre no coração do torcedor americano. Sempre vai ter alguém lembrado do Robson, do Fabiano, do Max, do Paulo Isidoro, do Souza, do Magal, do Luiz Maranhão, enfim, toda essa galera que conseguiu aquele acesso para a gente. E outros jogos, né, também, às vezes, por exemplo, o jogo contra o Corinthians lá que nós conseguimos ali foi um acesso. Quando você não é rebaixado, é um acesso, né? Então, muito obrigado por tudo que você fez com a camisa do América e por aceitar esse nosso convite aqui para esse bate-papo aqui. Desejo muito sucesso para você e para a sua escola lá com o Fabiano e com a garotada, enfim. Obrigado. Agradecido, né, pelos elogios e realmente eu acho que o estudo, eu já tinha falado que a torcida é o grande patrimônio do clube, né? Já para o ser humano, o estudo é um grande patrimônio. Então, eu acho que eu e o Fabiano tivemos essa visão de estudar depois que paramos de jogar. E foi um ponto positivo, assim, na nossa sequência aí, no pós-futebol, né? Porque realmente a gente abriu a mente, tem outra visão, né? Aprende a respeitar as etapas, né, da criança. Enfim, a gente trabalha realmente de forma pedagógica, é isso que a gente procura fazer. Então, tem dado certo e a gente espera a gente sabe que tem alguns pais que são mais agoniados, né? Quer ver o filho, porque o filho de repente sabe jogar direitinho, fica mais agoniado. Não, meu filho sabe jogar direitinho, mas tá falando isso pra gente, mas é uma coisa mais do que natural. Sabe jogar, mas deixa ele ser criança, deixa ele brincar, deixa ele se divertir. Sem cobrança exacerbada em cima da criança, deixa pra lá. Vida que segue. Mas obrigado Osmar. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom, Robson. Obrigado de verdade pela aceitação, que outras como essa possam acontecer. Deus continue abençoando sua vida aí, o seu trabalho, aquilo que vocês têm feito aí, possa contar com a graça de Deus. A torcedor que ficou até o final, muito obrigado por ter ficado conosco. É sempre uma alegria a gente poder estar juntos, né? E eu quero convidar você que não se inscreveu no canal, possa se inscrever no canal, possa fazer parte
Teve uma galera que entrou no final aí, fez algumas perguntas, mas o assunto já tinha corrido. Então, guarda essa pergunta para o próximo programa, que com certeza a gente vai conversar sobre esses temas e tantos outros. Valeu, Maxson. Valeu, Osmar. Robson, brigadão. Ao torcedor americano que ficou até o final, aquele que vai acompanhar isso depois. Fiquem todos com Deus. Até a próxima e vamos lá. América hoje e sempre, se Deus quiser, a gente logo, logo vai estar contando tantas glórias que como o Robson viveu tantas glórias no América, tão logo queremos viver de novo. Até a próxima. É verdade, tchau. Verdade. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu.